Aos 13 anos, eu já era fluente em inglês, sem aulas, sem intercâmbio, sem curso, sem sair do Brasil, sem auxílio de absolutamente ninguém, a não ser a minha vontade e uma forte obsessão que acabou que me levou à fluência. E não, eu não comecei pequenininha. Na verdade, eram com uns 9 anos, provavelmente 10, 9, 10. Eu acho que eu levei uns 4 anos, mais ou menos, pra chegar à fluência sozinha. Nesse vídeo, eu te conto como. Também vou dar os passos, né, e dicas do que você pode fazer aí pra também chegar na fluência mais rápido do que você pensa. E não, você não precisa desses cursos óbvios, você não precisa estudar gramática, não precisa dessas coisas chatas. Vem comigo nessa, vamos descomplicar o inglês, porque inglês é tudo de bom. Oi, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao meu canal e eu tô aqui nesse vídeo de hoje pra falar um pouco, né, da minha trajetória e também dar dicas sobre como eu me percebi fluente. Na verdade, eu acho que eu fui perceber isso anos depois. Minha família, na verdade, né, percebeu isso antes de mim. Esse é um canal que eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, minha trajetória aí no desafio que eu estou fazendo de 180 dias pra melhorar a minha vida, né, pra mudar a minha vida. Eu também tô tentando aprender espanhol. Tentando não, estou aprendendo espanhol, vou chegar no nível intermediário até 31 de dezembro. Tenho muitas metas, tem outros vídeos aqui com as metas, tarefas, etc. Coisas que eu quero fazer. Tive quase um burnout recentemente, então tô tentando pegar mais leve. E aí, nesse vídeo de hoje, eu decidi falar dessa trajetória também, porque é uma parte muito importante da minha vida. Não, os idiomas estão presentes na minha vida, não tem como eu não falar sobre. E a minha paixão também pelo inglês. E como ele salvou minha vida. E então, vamos lá. Os meus pais, eles queriam que eu fizesse inglês, enfim, que eu fosse fluente, né? Que pai não quer, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles queriam que eu fizesse curso e tudo mais, desde sempre. Porém, quando é meio que obrigatório, parece que a gente não quer. Eu odiava inglês, vocês têm noção. Na escola, principalmente, assim, eu não gostava. Eu me dava muito bem, por incrível que pareça, mas é porque eu tenho memória fotográfica, então eu sempre fui boa com essas de humanas. Então, eu memorizava facilmente, então era tranquilo pra mim essa parte. Mas eu não aprendia de verdade, eu memorizava, né? E depois passava um tempo e esquecia. E com inglês era assim porque eu não gostava da professora. Assim, eu gostava da professora como pessoa, não gostava da professora e da didática dela, porque realmente não era muito boa. Era bem lenta, não sei o que era. E na verdade, gente, inglês de escola, pelo amor de Deus, né? Inglês de escola não dá. Inglês de escola é realmente ruim. E daí, eu fui forçada e rejeitei o inglês. E a partir do momento que meus pais falaram assim, vamos deixar, sabe? Tipo, essa menina, não vamos forçar não, essa menina não quer aprender e tal, vamos deixar de lado. Beleza. Aí, a partir do momento que eles deixaram de lado, eu fui atraída pelo inglês. Tipo imã, sabe? Mas como? Começou com músicas. Música é a minha maior paixão da vida. Maior. Eu amo muito música, eu respiro música, eu escuto música todos os dias, eu tenho muitas e muitas playlists no Spotify, eu tenho uma obsessão em criar playlists novas, eu tô sempre reformulando as minhas playlists, eu amo assistir filmes com músicas, ou seja, musicais, eu amo música, é tudo pra mim. Começou assim, eu escutando músicas em inglês, bem novinha. Meus pais sempre ouviram, né, músicas em inglês, eles escutavam ABBA, Bee Gees. Minha mãe, a gente ia faxinar a casa e colocava ABBA e Bee Gees, principalmente. Meu pai adorava Celine Dion, ainda gosta, né? Celine Dion, então era o tempo todo, principalmente ABBA. E aí eu decorei as músicas do ABBA. Primeiro errado, né, claro. O que aconteceu? Um boom na minha vida, que foi, acho que eu nem tenho nada aqui, eu me livrei um pouco de tudo dessa parte da minha vida, mas High School Musical. E foi um boom na minha vida, porque eu assisti na sessão da tarde e aí eu fiquei completamente obcecada. Eu era novinha, gente. Pra mim aquilo ali foi assim, uau, que filme. Tinha música, tinha adolescente, aquelas coisas que adolescente gosta. E eu fiquei, gente, tem uma patricinha, tem aquele cara bonitão que todo mundo, né, que as meninas, aí tem a mocinha boazinha, e eu gostava da vilã, tá, gente? Da Sharpay. E eu fiquei obcecada em High School Musical. Obcecada. E eu vi quando lançou. Depois disso, foi só ladeira acima. E nessa mesma época, eu tava com acesso à internet, né? Jogava vários joguinhos. Foi um negócio também que influenciou bastante no inglês, porque meus pais, eles me davam aqueles CDs que você comprava na banca de revista, que vinha um monte de jogo. Então eu jogava. Mas aqueles jogos mais infantis, tá, gente? Nada assim, não. Tipo Tomb Raider. Inclusive eu tenho cosplay de Tomb Raider. Vou deixar a foto aqui do meu cosplay. Já fiz 2 vezes cosplay de Tomb Raider. Adoro. Aí eu tinha acesso à internet. Acabou que tava todo mundo criando conta no Orkut. Criei conta fake no Orkut. Conta fake. Da Sharpay, né? A Ashley Tisdale, da atriz lá. Criei essa conta fake. E aí eu entrei na comunidade. E eu sempre fui levada pro rumo das histórias.
E o que aconteceu? Eu era obcecada pelo casal, pela Sharpay e pelo Troy, né? Pelo casal, pela vilã e pelo mocinho. E eu queria que eles ficassem juntos. Eu e milhares de pessoas, tá? E aí tinha comunidades no Orkut que torciam por eles. E criavam histórias, né? Fanfics. Se você não conhece o que é fanfic, fanfic é histórias inventadas baseadas em em artistas ou então em filmes e séries, etc. Ainda existem fanfics, tá, gente? O povo cria fanfics todo dia. E aí eu peguei, entrei na comunidade de fanfics e li todas as fanfics existentes possíveis do mundo sobre Sharpay e Troy. Todas sobre os dois artistas, tipo Ashley e o Zac Efron, sobre os atores. E algumas fanfics em inglês nas comunidades. E aí você também nas comunidades tinha fakes em inglês, né? Ou seja, pessoas em inglês conversando e tal. Pessoas em inglês. Pessoas americanas, enfim. E aí eu comecei a conversar com elas sem entender. Tipo assim, hey, hello, how are you? O básico. E usando tradução. E na hora de ler, aí eu li tudo, não tinha mais nenhuma coisa pra eu ler, gente. Nenhuma. Eu ficava caçando mesmo. E aí eu fui ler fanfic em inglês com tradução ali, ó, o tempo todo. A dificuldade que era, pelo amor de Deus, traduzindo tudo. Mas aí eu comecei a ler essas fanfics assim, com muita dificuldade. Como eu falei, eu era obcecada pelos atores, então eu queria entender as entrevistas que eles faziam, entrevista. E eu também sempre gostei muito de cinema, igual eu falei pra vocês. Então eu queria também ver os tapetes vermelhos da vida, sabe? Tapete vermelho. E aquelas entrevistas de tapete vermelho, eu sempre achei muito glamouroso, elegante. E, nossa... sabe, aquela coisa toda. E eu queria entender. E eu não entendia, mas eu ficava ali assistindo os vídeos, e aí eu pegava uma coisa ou outra, sabe? Porque eu lia, né? E ouvia música. E eu não ouvia a música por ouvir. Eu ficava curiosa, tipo assim, o que eu tô ouvindo aqui? Aí eu ia lá e lia a letra. Aí beleza, esquecia, né, gente? Normal. Aí na segunda vez que eu tava escutando a música, eu ficava, mas espera, essa música fala de quê mesmo? Aí eu ia lá e lia a letra de novo. Aí, nossa, essa música é muito boa. Aí eu continuava ouvindo a música e tal. Aí eu, nossa, essa música fala sobre isso, né? Aí eu ia lá e lia a letra de novo. Aí eu, gente... Aí depois eu passei a ouvir a música lendo a letra. Mesmo sem toda hora ficar lendo a tradução, mas lendo a letra junto, sabe? Aí eu comecei a cantar a música lendo a letra. Pra tentar, tipo assim, shadowing. Eu fazia o shadowing, que é tipo assim, a repetição sem saber que eu tava fazendo isso, que é uma técnica muito boa, mas eu estava fazendo. Que é você cantar junto ali, sabe? Pra ser divertido, pra ser leve. Mas eu tava fazendo isso, tendo contato diário. Aí o que aconteceu? Veio meu primo, ele chegou com um jogo online que mudou completamente o rumo da minha história. Nem exagerei um pouco, né? Mas realmente mudou muita coisa, porque eu fiquei fluente graças a esse jogo ter entrado na minha vida. Eu acho assim, claro que foi tudo isso que eu falei até agora, né? Um conjunto de ações, mais Neopets, esse jogo online, que ainda existe, né? Um fã pegou e resgatou porque tava falindo uns anos atrás. Aí um fã pegou e resgatou e botou de volta no ar. Só que esse fã não tá com dinheiro suficiente pra poder bombar esse jogo, porque merece ser bombado esse jogo. É um jogo online. Pra quem não sabe o que é, vou deixar uns prints aqui. É um mundo virtual onde você consegue criar seu pet. Existem umas 50 espécies de pet. E dentro de cada espécie você consegue pintar ele de uma cor diferente. Azul, rosa, vermelho, nuvem, chocolate e etc. Nesse nível. E obviamente, quando você pinta de uma cor, você quer outra. E aí as cores mais caras são, né, tipo real, a gelatina é super caro e raro. E dentro do jogo, pra você conseguir dinheiro, você tem que jogar. Aí tem os joguinhos lá. Aí você joga, você consegue neopontos. E acumulando neopontos, você consegue comprar a casa do seu pet, porque tem todo o espaço lá de casa. E existe todo o mundo de Neopia, que é uma terra mesmo, só que é Neopia. E aí dentro de Neopia tem um mapa lá, tipo um mapa mundi, nosso mapa mundi. E dentro desse mundo todo, você consegue clicar, tipo, tem um mundo de deserto, tem um mundo gelado, um mundo de Maraqua, que é o mundo dentro da água, né, tipo Atlântida. Aí tem vários mundos diversos. Você clica dentro deles e abre outras enormes possibilidades. E no site eles faziam competições e concursos, e aí tinha como você colecionar comidas, colecionar selos, troféus, colecionar tudo quanto é coisa, gente. Tem, tipo, uma infinidade de coisas. Tipo assim, literalmente, você poderia passar a sua vida inteira tentando colecionar tudo daquele site. Você nunca ia acabar. Meu primo, ele viciou, me viciou e viciou a minha irmã. A gente ficou muito viciada. E as melhores conversas lá, tinha comunidade, tipo um fórum mesmo do Orkut. Só que os melhores papos e rolês eram tudo no fórum em inglês. E eu descobri isso. Aí eu, um dia no fórum em português, me falaram que era no fórum em inglês que rolava as coisas. Eu falei, ai, não é possível, lá vai em inglês de novo. Aí, beleza, decidi ir pro fórum em inglês. Aí fui lá. Aí eu descobri, gente, um negócio que também mudou bastante a minha história. Que foi histórias entrando na minha vida de novo. Lá, as espécies mais raras de pets, tinha a opção de você adotar. Vamos supor, tinha uma pessoa lá que tinha um pet super raro. E aí ela, vamos supor, ela queria sair do site, ou então ela tava ficando mais velha. Aí ela não queria mais aquele pet, ela queria
doar. Só que ela não ia simplesmente doar pra qualquer pessoa, porque às vezes foi super difícil pra ela conquistar aquele pet, era raro. Então ela ia fazer um processo de adoção, uma seleção, um concurso. Tipo assim, quem criasse a melhor história, a melhor personalidade de pet, a melhor pet page, que é tipo uma página de web mesmo, com um design lá, enfim, o design não precisava ser o melhor. A história em si e a personalidade era o mais importante. E eu, como sempre, amante de livros e histórias, e tinha uns pets lá que eu queria, os raros. Aí eu falei, não é possível, eu vou ter que participar. Aí os pets raros que eu queria, eu ficava, gente, não é possível que é assim que eu vou conseguir esse pet. E foi assim, consegui vários assim, criando as personalidades, criando como? Através de mexendo com HTML, e mexendo com HTML, né, que criando essas páginas. Consequentemente, eu tinha que aprender inglês, tinha que ter acesso também a sites em inglês pra aprender algumas coisinhas lá de layout, alguns templates, aí eu tinha que ficar ali quebrando a cabeça pra tentar entender o que tinha em cada site e tal. Enfim, eu criei as páginas, e aí eu criei uma página que guiava a outra, que guiava um menu de páginas, enfim, eu fiz todo esse rolê para vários pets. Eu acho que eu apliquei, né? Me candidatei para, sei lá, uns 50 pets, né? Mas não fiz todo esse processo, eu não fiz nada muito grande para todos os 50, mas teve assim uns 5 que eu me dediquei muito, acho que foi tipo 3 meses de dedicação extrema. E aí, obviamente, teve um que eu escrevi as coisas em inglês, com a ajuda do tradutor, né, gente? Mas eu escrevi tudo em inglês com a ajuda do tradutor. Mas usando HTML, usando sites em inglês, conversando no fórum em inglês ali, com tradução. Mas, assim, o tempo inteiro assim, gente. Nossa, eu lembro que era muito difícil, que eu ficava, gente, essas palavras aqui que eles estão falando, não entendia. Eles usavam abreviações, slangs, né, gírias, e aí eu ficava, puta que pariu. Mas foi assim. Então, assim, o que o Neopets me ajudou foi essa parte do inglês, com HTML, com a criação e pesquisa e o fórum, comunidade, conversar. E, obviamente, aprimorou a minha comunicação, a minha escrita, porque, né, eu tive que escrever muito. Se eu escrevi uma historinha igual uma criança de 10 anos, quando eu entrei no Neopets, quando eu saí de lá, eu escrevi uma historinha quando uma adolescente já de 15, 16, entendeu? Tipo, meu nível de escrita melhorou muito. Então, pra vocês verem como, às vezes, jogos, RPG, porque isso aqui é um RPG. Pra vocês verem como que essas coisas influenciam e ajudam a gente. Parece bobo, né? Tipo assim, meus pais jamais pensavam que o Neopets iria me ajudar tanto. E é onde eu quero chegar com isso tudo, gente. Com essa minha história. Não sei se vocês já conseguiram pegar as dicas da história, mas as dicas, né, já foram dadas. Imersão constante. Foi assim que eu aprendi. Pode não parecer, mas foi assim, né, gente? Tipo, eu constantemente querendo entender os artistas favoritos, ouvindo as minhas músicas e lendo as letras junto. E era divertido, era leve. Os jogos, que eu falei, gostava dos joguinhos lá de banca de revista, Neopets, aí tinha as fanfics. Eu li todas as fanfics em português e comecei a ler fanfic em inglês. Minha irmã fez isso, gente. Minha irmã também. Minha mãe é 5 anos mais nova do que eu. Ela simplesmente seguiu os meus passos e também ficou fluente sem nenhum tipo de curso. Pra vocês verem que funciona. Não só eu, gente, que fiz isso. Teve toda a repetição, porque eu não fiz isso só um dia, um mês, um ano. Eu fiz isso por, acho que uns 3 anos ou 4 anos, assim, até que finalmente o inglês entrou na minha cabeça e quando eu percebi, eu já tava entendendo tudo. Talvez a fala tava mais ou menos, mas foi algo que foi depois melhorando e o resto é história. Porque, de verdade, eu queria depois um curso para aprimorar, etc, mas nem precisou. Assim, mais tarde, com quantos anos depois que eu saí da faculdade? Não, quando eu tava dentro da faculdade, eu falei pros meus pais, eu queria entrar num curso pra pegar um certificado, pra falar que eu sou fluente. E aí, quando eu entrei no curso, eu fiz um teste de nível lá e eu já tava no avançado. Mas, enfim, anyway, as dicas são essas, gente, pra vocês terem noção que não é impossível, não é tão difícil assim. E é isso que eu vou aplicar, que eu estou tentando aplicar. Só não tenho muito tempo no momento, mas tentando aplicar com o meu aprendizado em espanhol. Imersão total na língua. Então, tudo que está nesse quarto, por exemplo, tudo que está no seu quarto, na sua vivência diária, você precisa saber as palavras na língua que você quer aprender. Olha pra você. Você sabe falar cada parte do seu corpo? Começa por aí, sabe? Começa pelo básico, começa com coisinhas básicas. Sim, você não tem curiosidade, então você não quer aprender a língua de verdade, você tem que ter curiosidade, porque eu tive curiosidade lá atrás. Acho que quando você quer realmente aprender uma língua, agora se você quer aprender por obrigação, por trabalho, por, sei lá, pra colocar no currículo, pra falar que você é fluente, aí é outra história, aí vai ser difícil, aí vai ser trabalhoso, você vai achar uma bosta. É porque nada pra obrigação é legal, gente. Agora, quando você vai aprender porque você quer curtir o processo, você quer, sabe, aprender de verdade, assim, sabe? Falar, nossa, eu vou aprender porque eu quero conhecer uma cultura nova, eu quero conhecer tudo. Aí vai ser outra história. Então, escolha algo que você ama. Lá atrás eu escolhi. E mantenha a constância, a repetição. Sem repetição, gente, vocês não vão a lugar nenhum. Infelizmente, não dá, não é milagre, não vai baixar aqui em você todo o conhecimento em inglês do mundo. Não é assim que funciona. Tem que ter constância. Recomendo assistir vídeo na internet do assunto que você gosta. Então, se você gosta de maquiagem, bota ali, ó, Makeup
tutorial e vai ver na internet. Eu gosto de livros, né? Então, uns anos atrás, assim, eu falei, preciso aprender mais palavras em inglês, vamos lá. Book haul, book tour, the best books, sei lá, sabe? Fui colocando coisas que me interessavam. Aí, the best movies, enfim, vai colocando o que te interessa. Se não sabe como escreve, temos GPT, temos Google pra isso. Estabeleça uma rotina diária, um tempo todos os dias. Se você não colocar na sua agenda aquele tempo, você nunca vai parar, você sempre vai adiar e deixar pra depois. É muito fácil a gente falar, não, amanhã eu faço, ou então depois eu faço. Ou então, nem é tão importante, eu só quero aprender pra aprender mesmo e tal. E aí você nunca vai fazer isso e amanhã pode ser que você nem seja aqui mais e aí você não fez algo que você queria muito. Não cumpriu a sua meta, entendeu? Então, minha grande dica é, se priorize, né? Em primeiro lugar. Priorize, né, o que você tanto quer. Você não precisa estudar inglês, você precisa viver em inglês, ou qualquer seja o idioma que você queira aprender. Do contrário, você não vai ficar fluente, jamais vai ficar fluente. Então, sigam as minhas dicas, espero que eu tenha ajudado, e qualquer comentário, sugestão, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, e se eu puder ajudar em alguma coisa, estou aqui, tem meu TikTok, tem meu Instagram, minhas redes sociais, chama aí, pode me deixar aí nos comentários. E é isso, vamos conversar, e também quem quiser falar inglês comigo, pode me chamar no Instagram, no TikTok, let's chat a little bit about it. Bye bye! Kisses, XOXO, Gaspirão.